No jantar de família, eu disse: estou prestes a dar à luz. Os meus pais zombaram. Chama um Uber. Estamos ocupados. Conduzi para as urgências em agonia. Uma semana depois, a minha mãe bateu à porta. Deixa-me ver o bebê. Eu respondi. Que bebê? Tenho 27 anos. Sou uma especialista de marketing freelancer e vivo em Lisboa. O meu marido, João, tem 29 anos e trabalha como engenheiro de software sênior. Temos uma vida boa, uma vida tranquila, principalmente porque mantemos o nosso círculo de amigos incrivelmente pequeno. Mas, se há uma coisa que precisam de saber sobre mim, antes de eu entrar no pesadelo que desfez toda a minha realidade, é esta. Eu cresci como a filha de vidro. Se não estão familiarizados com o termo, basicamente significa que eu era a invisível. Eu era a criança robusta e independente que nunca pedia ajuda, o que tornava muito fácil para os meus pais concentrarem cada grama da sua energia, dinheiro e afeto na minha irmã mais nova, a Catarina. A Catarina tem 25 anos, mas aos olhos dos meus pais, ela poderia ser uma princesa frágil e indefesa que precisa de uma passadeira vermelha estendida para si cada vez que respira. Era uma sexta-feira à noite no final de setembro. Eu estava em fim de gravidez, há exatamente 3 semanas da data prevista para o parto. O meu marido, João, estava preso na baixa, na sua empresa. Estavam a passar por uma migração massiva de servidores, uma daquelas emergências tecnológicas em que ninguém vai para casa, até o ecrã parar de piscar a vermelho. Então, fiz a viagem de 25 minutos até Cascais sozinha, para ir a um jantar de família em casa dos meus pais. Eu não queria ir. Todos os instintos no meu corpo diziam-me para ficar em casa, encomendar comida e descansar os meus tornozelos inchados. Mas a minha mãe, Helena, tinha me ligado incessantemente durante toda a semana. Ela insistiu que eu tinha de estar presente porque a Catarina ia levar o seu novo namorado, Gonçalo, para conhecer a família pela primeira vez. O Gonçalo tinha 32 anos. Conduzia um carro que custava mais do que a minha licenciatura e nunca parava de falar da sua startup de tecnologia. Ele era exatamente o tipo de homem que os meus pais idolatravam. O meu pai, Arthur, e a minha mãe, Helena, sempre foram obcecados com as aparências. Viviam numa bela moradia suburbana, mas estavam a esticar-se financeiramente ao máximo para manter a fachada de riqueza. Viam a Catarina como o seu bilhete de ouro. E o Gonçalo era o jackpot. Entrar naquela sala de jantar parecia entrar numa produção de teatro onde todos estavam a sobre-representar. A mesa estava posta com um serviço de porcelana caro da minha mãe, aquele que ela só tirava no Natal ou quando queria impressionar alguém com dinheiro. Havia um cabrito assado enorme no centro, rodeado por travessas de batatas assadas e grelos salteados. O Gonçalo estava sentado à cabeceira da mesa, naturalmente, com uma expressão presunçosa e um blazer que parecia demasiado apertado nos ombros. A Catarina estava colada a ele, praticamente a brilhar de satisfação. Os meus pais estavam inclinados para a frente, pendurados em cada palavra que o Gonçalo dizia, como se ele estivesse a distribuir bilhetes de lotaria premiados. Sentei-me discretamente perto da ponta da mesa. Já me sentia exausta, uma dor profunda e pesada a instalar-se na parte inferior das minhas costas, mas forcei um sorriso educado. Eu sabia qual era o meu papel. Eu era apenas a personagem de fundo. O Gonçalo estava meio de um longo e arrogante monólogo sobre a sua estratégia de financiamento inicial e a sua avaliação projetada de milhões de euros. O meu pai acenava vigorosamente, fazendo perguntas que soavam dolorosamente ensaiadas, tentando desesperadamente parecer um investidor experiente em vez de um gestor intermédio afogado em dívidas de cartão de crédito. Bebi um gole de água, sentindo uma estranha tensão a envolver o meu estômago. Ignoréa. São apenas contrações de Braxton Hicks, disse a mim mesma. Falso trabalho de parto. Tinha de ser. Eu estava 3 semanas adiantada. Mas, à medida que os minutos passavam, a tensão não desaparecia. Agudizava-se. Vi a minha mãe servir ao Gonçalo um copo de um bom vinho do Douro Reserva, rindo demasiado alto de uma piada que nem sequer tinha graça. Percebi então o quão patética era toda aquela cena.
Os meus pais estavam completamente consumidos pela ilusão de riqueza, cegos a tudo o resto na sala. Mal sabia eu que a sua obsessão com a conta bancária do Gonçalo estava prestes a custar-lhes a filha e o único neto que alguma vez teriam. A primeira contração real atingiu-me exatamente quando a minha mãe começou a servir as batatas. Já não era uma dor surda, era uma faixa de dor nítida e distinta que irradiava da parte inferior das minhas costas até a frente. Estremeci, agarrando a borda da pesada mesa de jantar de carvalho. Respirei fundo e devagar, tentando respirar através do desconforto, esperando que ninguém notasse. Eu não queria causar uma cena. Décadas de condicionamento tinham me ensinado que interromper os momentos especiais da Catarina era um pecado capital na casa de Helena e Arthur. O Gonçalo ainda estava a falar. Não parava há pelo menos 15 minutos. Agora, estava a falar sobre capital de risco e investidores anjo, usando jargão tecnológico que eu sabia, com toda a certeza, que os meus pais não entendiam. No entanto, lá estavam eles, a acenar com olhos arregalados e ansiosos. A Catarina desenhava círculos no antebraço do Gonçalo, parecendo incrivelmente satisfeita consigo mesma. O cheiro do cabrito assado, que normalmente me fazia crescer água na boca, de repente fez o meu estômago revirar-se violentamente. A sala parecia 10 graus mais quente. Portanto, a escalabilidade da plataforma é essencialmente infinita. Gabou-se o Gonçalo, tomando um gole lento do seu vinho. Assim que garantirmos esta próxima ronda de financiamento, que está basicamente garantida, estamos a pensar num lançamento nacional até o 3º trimestre. Isso é simplesmente incrível, Gonçalo, disse o meu pai, a sua voz a pingar admiração. A Catarina disse-nos que eras brilhante. Mas ver a tua visão é verdadeiramente inspirador. Outra contração atingiu-me. Esta foi mais forte, exigindo toda a minha atenção. Mexi-me na cadeira, pressionando a mão contra a barriga. Um gemido baixo escapou dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-lo. A cabeça da minha mãe virou-se bruscamente na minha direção. Os seus olhos estreitaram-se em fendas pequenas e afiadas. Ela não perguntou se eu estava bem. Não olhou para a minha barriga de grávida. Em vez disso, inclinou-se sobre a mesa e sibilou num sussurro áspero. Sofia, por favor, não consegues estar quieta por 5 minutos? O Gonçalo está a explicar o modelo de negócio dele. Olhei para ela, a dor temporariamente suplantada por uma onda de pura incredulidade. Eu estava a suar, o meu rosto estava completamente corado, e eu estava claramente em sofrimento físico. Mas tudo o que lhe importava era o facto de eu estar a criar uma distração. Engoli em seco, forçando-me a acenar com a cabeça. Interiorizei a dor, pressionando os lábios com tanta força que ficaram dormentes. Foi exatamente como quando eu tinha 10 anos e parti o braço ao cair de uma bicicleta. Mas os meus pais fizeram-me esperar 4 horas para ir às urgências porque a Catarina estava num recital de dança e eles não podiam de forma alguma perder o seu solo. A minha dor era sempre um inconveniente. As minhas necessidades eram sempre secundárias. As contrações estavam a chegar mais depressa agora. Talvez a cada 10 minutos. Mantive os olhos fixos no meu prato, a ver o molho a solidificar sobre a carne. O tic-tac do relógio de pêndulo no corredor soava como um martelo nos meus ouvidos, completamente desincronizado com o zumbido interminável do Gonçalo. Peguei no meu telemóvel no meu colo, as mãos a tremer ligeiramente. Escrevi uma mensagem rápida para o João. Acho que está a acontecer. As contrações estão a começar. Vou tentar sair em breve, mas eu sabia que ele poderia não haver durante horas. Ele estava no fundo da sala de servidores. O seu telemóvel provavelmente em silêncio. Eu estava sozinha numa sala cheia dos meus próprios parentes de sangue. E nunca me senti tão isolada em toda a minha vida. Olhei para minha irmã, esperando por um pingo de empatia, talvez um olhar fraterno de preocupação. Mas a Catarina apenas revirou os olhos para mim, claramente irritada por eu estar a respirar demasiado pesadamente e a arruinar a estética do seu jantar perfeito. A agonia física estava a aumentar, mas a constatação psicológica era pior. Eu estava sentada a uma mesa com estranhos que, por acaso, partilhavam o meu ADN.
O momento em que tudo se desfez aconteceu exatamente 5 minutos depois. O Gonçalo estava a meio de uma frase, a falar da sua carteira de ações, quando um pop súbito e inconfundível ecoou nos meus ouvidos, seguido imediatamente por uma torrente quente de líquido a encharcar o meu vestido de maternidade e o tecido da cadeira de jantar. As águas tinham acabado de rebentar. Ali mesmo, a meio do jantar de cabrito assado. O pânico, frio e agudo, perfurou-me o peito. Isto não era um falso trabalho de parto. Isto era real. E estava a acontecer 3 semanas antes do previsto. Afastei a minha cadeira abruptamente. As pernas de madeira rasparam ruidosamente no chão de soalho, um som áspero e violento que interrompeu completamente o Gonçalo. Todos os olhos na mesa viraram-se para mim. "O que raio estás a fazer, Sofia?" gritou a minha mãe, o seu rosto contorcido em absoluto nojo. "Estás a riscar o chão." Levantei-me, agarrando as costas da cadeira com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Outra contração atingiu-me, tão feroz que quase me dobrou os joelhos. Olhei para os meus pais, a minha voz a tremer, mais alta o suficiente para comandar a sala. "Eu estou prestes a dar à luz", disse eu. "As minhas águas acabaram de rebentar. As contrações estão muito próximas. Preciso de ir para o hospital agora mesmo." Por uma fração de segundo, houve um silêncio mortal. Eu esperava a reação normal. Esperava que o meu pai se levantasse de um salto, pegasse nas chaves do carro e me ajudasse a ir para a porta. Esperava que a minha mãe fosse buscar a minha mala do hospital ao meu carro e dissesse a Catarina e ao Gonçalo que teriam de terminar o jantar sozinhos. É isso que uma família faz. É isso que os seres humanos fazem. Em vez disso, o meu pai recostou-se na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e soltou um suspiro pesado e irritado. A minha mãe largou o garfo no seu prato de porcelana com um barulho estridente. Olhou para mim não com preocupação, mas com fúria pura e inalterada. "Estás a brincar comigo agora?" exigiu ela. A meio do jantar, o Gonçalo está mesmo a chegar à parte mais importante da sua apresentação. Eu pisquei os olhos, a dor no meu abdômen momentaneamente eclipsada pelo choque absoluto das suas palavras. "Mãe, eu estou em trabalho de parto. O bebê está a chegar mais cedo. O João está preso no trabalho e incontactável. Preciso que um de vocês me leve ao hospital de Santa Maria." A Catarina bufou, tomando um gole de água. "Oh, meu Deus! Sofia, tu fazes sempre isto. Tem sempre que ser o centro das atenções, não é? Não podias esperar 2 horas para acabarmos a sobremesa." Senti uma onda vertiginosa de náuseas. "Esperar 2 horas? Catarina, é um bebê, não uma encomenda programada. Eu não consigo controlar isto." Olhei para o meu pai, implorando-lhe silenciosamente para ser a voz da razão, para ser um pai. Pela primeira vez na sua vida, o Arthur olhou para a minha mãe. Depois olhou de forma apologética para o Gonçalo, que estava ali sentado com um ar incrivelmente constrangido, mas sem fazer absolutamente nada para ajudar. O meu pai voltou o seu olhar para mim. Os seus olhos estavam frios, calculistas e completamente desprovidos de qualquer calor paternal. "Sofia", disse o meu pai, a sua voz baixa e a pingar com descendência. "Este jantar é fundamental para o futuro da Catarina. A startup do Gonçalo vai mudar tudo para esta família. Estamos no meio de uma discussão muito importante sobre o nosso envolvimento financeiro na empresa dele. Não podemos simplesmente largar tudo porque tu tiveste um péssimo timing." Ele pegou no seu copo de vinho, tomou um gole e proferiu a frase que ecoaria na minha cabeça para o resto da minha vida. "Chama um Uber. Estamos ocupados." A sala girou. "Chama um Uber. Estamos ocupados." As palavras atingiram-me com mais força do que as dores de parto. Eles estavam a priorizar a apresentação de um janota da tecnologia em vez do seu próprio sangue, em vez do seu próprio neto a lutar para vir ao mundo. A traição absoluta foi tão profunda, tão doentia, que na verdade me deu um momento de clareza cristalina. Eu não chorei. Eu não implorei. Percebi ali mesmo que não tinha paz. Peguei na minha mala da mesa de apoio, virei-lhes as costas e saí pela porta da frente para a noite abafada sem dizer uma única palavra.
No momento em que a pesada porta de madeira se fechou atrás de mim, o calor opressivo de setembro envolveu-me como um cobertor molhado. Fiquei na varanda por exatamente 3 segundos, à espera que a porta se abrisse de repente. Esperei ouvir os passos do meu pai a correr para fora, a pedir desculpa, a dizer-me que era uma piada de mau gosto, a dizer-me para entrar no carro dele. A porta permaneceu fechada. Através da janela da sala de estar eu podia ver o brilho suave e quente do lustre. Podia ver as silhuetas da minha família assentar-se novamente. Até ouvi o som fraco do meu pai, a rir de algo que o Gonçalo disse. Uma nova contração rasgou-me o abdômen, fazendo-me cair de joelhos ali mesmo na varanda de cimento. Soltei um suspiro irregular e ofegante. A dor era cegante, envolvendo a minha coluna e apertando o meu estômago como um cabo de aço. Forcei-me a levantar, confiando puramente na onda primal de adrenalina que agora inundava o meu sistema. Dirigi-me cambaleando para o meu pequeno carro estacionado na entrada, com as roupas coladas a mim, encharcadas de suor e líquido amniótico. Entrar no lugar do condutor foi uma tarefa monumental. Cada movimento enviava ondas de agonia pela minha metade inferior. Liguei o motor. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Liguei o ar-condicionado no máximo absoluto, deixando o ar gelado bater no meu rosto. Meti a marcha atrás e saí da entrada, desviando os olhos da casa que finalmente entendi nunca ter sido verdadeiramente um lar. A viagem de Cascais até o Hospital de Santa Maria em Lisboa é normalmente uma reta pela A5, demorando cerca de 25 a 30 minutos num bom dia, mas conduzir em trabalho de parto ativo faz 1 minuto parecer 1 hora. Entrei na autoestrada, agarrando o couro gasto do volante com tanta força que as minhas unhas se cravaram nas minhas palmas. O trânsito da noite estava moderadamente intenso, um mar de luzes traseiras vermelhas a estender-se à minha frente. Cada vez que uma contração me atingia, tinha de lutar contra o desejo avassalador de fechar os olhos com força. Forcei os olhos a ficarem bem abertos, a olhar incessantemente para as linhas brancas tracejadas no asfalto. Inspira por 4 segundos. Segura por 2. Expira por 6. Repeti a contagem na minha cabeça como um mantra. Eu estava a lutar com unhas e dentes no momento mais vulnerável da vida de uma mulher, completamente sozinha. A realidade física da dor era horrível, mas o ciclo mental que se repetia na minha cabeça era pura tortura. Chama um Uber, estamos ocupados. As palavras repetiam-se ao ritmo dos meus pneus a baterem nas marcações da estrada. Como é que uma mãe vê a sua filha a pingar de suor, a implorar por ajuda, e lhe diz que está a estragar a estética de um jantar? Como é que um pai pesa a vida do seu neto por nascer contra um hipotético investimento em tecnologia e escolhe o dinheiro? Um caminhão desviou-se ligeiramente para a minha faixa e eu buzinei, o coração a bater contra as minhas costelas. Percebi naquele instante que não podia dar-me ao luxo de remoer a mágoa. Se perdesse a concentração, teria um acidente e o meu bebê morreria porque os meus pais queriam impressionar um tipo chamado Gonçalo. Um instinto maternal feroz, quase violento, apoderou-se de mim. Eu era um recipiente de pura sobrevivência. As lágrimas finalmente vieram, quentes e a arder nas minhas bochechas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva absoluta e inalterada. Pisei com mais força no acelerador, zigue-zagueando de forma segura mas agressiva pelo trânsito de Lisboa, alimentada pela pura determinação de provar ao universo que eu não precisava deles. Eu nunca precisei deles. Quando passei pela saída para o centro da cidade, as contrações vinham com menos de 5 minutos de intervalo. A dor já não vinha em ondas. Parecia uma pressão constante e esmagadora. Sabia que precisava de falar com alguém, qualquer pessoa, para me manter ancorada à realidade antes de desmaiar com o choque. Pressionei o botão de comando de voz no volante e gritei por cima do rugido do ar-condicionado: ligar a Inês. A Inês é a minha melhor amiga. Conhecemos-nos na faculdade, e ela tem sido a irmã que a Catarina nunca foi. O telefone tocou 2 vezes antes de ela atender. Olá, Sofia, tudo bem? Respondeu ela, a sua voz alegre, acompanhada pelo ruído de fundo de uma televisão. Inês. Arfei. Outra contração a tomar conta das minhas cordas vocais. Estou em trabalho de parto. Estou a conduzir na A5.
Estou quase a chegar ao hospital. Ouviu-se um barulho alto do outro lado da linha, como se ela tivesse deixado cair o telefone, seguido de um remexer furioso. Estás louca? Por que é que estás a conduzir? Onde está o João? Onde estão os teus pais? Tu devias estar em casa deles para jantar. O João está preso no trabalho. O telemóvel dele está desligado. Ofeguei, desviando-me ligeiramente quando um espasmo me atingiu a parte inferior das costas. Os meus pais, Inês, os meus pais recusaram-se a levar-me. Disseram-me para chamar um Uber, porque eu estava a interromper a apresentação do Gonçalo. Vinha conduzir. Eles fizeram o quê? A voz da Inês passou de pânico para raiva absoluta e assassina numa fração de segundo. Oh, meu Deus, Sofia! Aquelas pessoas doentias e retorcidas. Eu vou queimar a casa deles. Ouve-me. Mantém os olhos na estrada. Respira. Estou a entrar no meu carro agora mesmo. Estou a 15 minutos de Santa Maria. Encontro-me contigo na entrada das urgências. Ok. Sussurrei. As lágrimas aturvarem a minha visão novamente. Só de ouvir alguém validar o meu horror, ouvir alguém realmente importar-se, deu-me o empurrão final de que precisava. Vou desligar agora para ligar para a linha principal do escritório do João, ordenou a Inês. Vou fazer com que a segurança o tire daquela sala de servidores, se for preciso. Apenas chega ao hospital. Não me morras, Sofia. A chamada terminou. Agarrei o volante, saindo da autoestrada e navegando pelas últimas ruas em direção ao complexo hospitalar. A placa azul brilhante das urgências do Hospital de Santa Maria parecia um farol do céu. Estacionei o meu carro de forma desajeitada na zona de largada de emergência. Meti o carro em ponto morto e deixei o motor a trabalhar. Não me importava se o rebocassem. Tirei o cinto de segurança, peguei na minha mala e abri a porta. As minhas pernas pareciam de chumbo. Praticamente arrastei-me para fora do veículo, agarrando-me à lateral do carro para me apoiar. Um segurança notou-me imediatamente. Os seus olhos arregalaram-se e ele começou a gritar por uma cadeira de rodas. 2 enfermeiras vieram a correr pelas portas de vidro deslizantes. Querida, nós tratamos de si, disse uma das enfermeiras, agarrando-me firmemente pelos braços e ajudando-me a sentar na cadeira de rodas. De quanto em quanto tempo vêm as dores? Menos de 5 minutos, arfei, enterrando o rosto nas mãos enquanto me levavam rapidamente para as luzes brilhantes e estéreis da área de triagem. As minhas águas rebentaram a 1 hora, enquanto me ligavam aos monitores e começavam a cortar as minhas roupas arruinadas para me prepararem. As portas da baía de triagem abriram-se de rompante. Virei a cabeça, esperando ver a Inês. Em vez disso, era o João. Ele ainda usava o seu crachá de trabalho, a sua camisa de vestir encharcada de suor, os seus olhos frenéticos e selvagens. A Inês tinha mesmo conseguido contactar a recepção do seu prédio. Sofia, gritou ele, correndo para o lado da cama do hospital e agarrando a minha mão com as 2 dele. Desculpa, meu amor. Eu estou aqui. Estou mesmo aqui. Olhei para o meu marido, o seu peito a subir e descer, enquanto tentava recuperar o fôlego, lágrimas a brilhar nos seus olhos de puro medo por mim. Apertei a sua mão. Uma enorme onda de alívio a sobrepor-se à dor física. Eu tinha conseguido. Estava segura, e enquanto os médicos entravam a correr para anunciar que eu estava com dilatação completa e que era hora de fazer força, percebi algo profundo. A minha família não estava em Cascais a comer cabrito assado. A minha família estava ali mesmo, a segurar a minha mão. As 4 horas seguintes foram um borrão de agonia primal intensa, gritos e luzes cirúrgicas brilhantes. O trabalho de parto é um processo incrivelmente violento, uma rendição completa do teu corpo físico, mas ter o João ao meu lado mudou toda a atmosfera da sala. Ele não largou a minha mão uma única vez, limpou-me o suor da testa, deu-me lascas de gelo e sussurrou continuamente o quão forte eu era, o quão orgulhoso estava de mim. A Inês chegou pouco depois de me terem mudado para a sala de partos, ficando do lado de fora da porta, enviando atualizações regulares por mensagem ao João, para não atrapalhar os médicos. Quando chegou o momento final, o meu mundo inteiro reduziu-se ao som do meu próprio coração a bater nos meus ouvidos. E então, ouviu-se um novo som.
Um choro agudo, zangado e belo que perfurou o ar estéril do hospital. É um menino, anunciou o médico, sorrindo por trás da sua máscara cirúrgica. Limparam-no rapidamente e colocaram-no diretamente no meu peito nu. Ele era pequenino, vermelho e perfeito, com um tufo de cabelo escuro, exatamente como o do João. Parou de chorar no momento em que sentiu o calor da minha pele, os seus pequenos punhos a fecharem-se contra a minha clavícula. Olhei para ele e o meu coração despedaçou-se completamente e reconstruiu-se em algo inteiramente novo. A onda avassaladora de oxitocina e amor puro e incondicional foi estonteante. O João inclinou-se, pressionando a sua testa contra a minha, as suas lágrimas a caírem nas minhas bochechas. Ele é perfeito, Sofia. Tu conseguiste. És incrível. Durante as primeiras horas na sala de recuperação, éramos apenas nós os três. As enfermeiras diminuíram as luzes. O som dos monitores transformou-se num zumbido de fundo reconfortante, e o trauma absoluto daquela noite parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Observei o meu filho a respirar, observando o pequeno subir e descer do seu peito. Senti um instinto incrivelmente feroz a criar raízes no fundo da minha alma. Eu era mãe agora. O meu trabalho era proteger este pequeno ser humano de tudo o que era mal no mundo. E enquanto esse pensamento me passava pela cabeça, a imagem da sala de jantar dos meus pais brilhou por trás das minhas pálpebras. O cheiro do cabrito assado, o tilintar dos copos de vinho, o desprezo no rosto do meu pai enquanto me dizia para chamar um Uber. Olhei para o meu bebê inocente. Tentei imaginar um cenário. Qualquer cenário no universo, em que ele viesse até mim em agonia cega, a implorar por ajuda, e eu lhe dissesse que estava a ouvir um estranho gabar-se de dinheiro. O meu cérebro não conseguia processá-lo. Era fundamentalmente desumano. A euforia do nascimento começou a misturar-se com uma clareza fria e endurecida. A filha de vidro dentro de mim morreu oficialmente naquela cama de parto, substituída por uma mulher que incendiaria o mundo para manter o seu filho seguro. Eram cerca das 2 da manhã quando a bolha de silêncio do nosso quarto de hospital foi finalmente rebentada. O bebê dormia profundamente no berço ao lado da minha cama. O João estava sentado na poltrona, a beber uma chávena de café horrível do hospital. Estendi a mão para a mesa de cabeceira para pegar no meu telemóvel, querendo ver as horas. O ecrã iluminou-se. Tinha várias chamadas não atendidas, todas da minha mãe e do meu pai. Não havia mensagens de texto a perguntar se eu estava viva. Nenhuma mensagem a perguntar se o bebê tinha chegado em segurança. Apenas chamadas não atendidas e 2 novas mensagens de voz. O meu estômago deu um nó familiar de ansiedade. Os velhos hábitos custam a morrer. Uma parte de mim, a criança interior patética que ainda ansiava pela aprovação da sua mãe, esperava que talvez as mensagens de voz fossem pedidos de desculpa. Talvez o choque de eu ter saído os tivesse trazido de volta à realidade. Talvez se sentissem culpados. João. Sussurrei. A minha voz rouca. Os meus pais deixaram mensagens de voz. O João pousou o café imediatamente. O seu maxilar contraiu-se. Ele caminhou até a cama, tirou-me o telemóvel das mãos gentilmente e disse: Queres ouvi-las? Não precisas. Posso apagá-las, agora mesmo. Não, disse eu com firmeza. Põe em alta voz. O João tocou no ecrã. A voz da minha mãe encheu o silencioso quarto de hospital. Não estava a tremer com lágrimas. Era nítida, afiada e tingida de aborrecimento absoluto. Sofia, é a tua mãe. São 23, 30. O teu pai e eu estamos incrivelmente desapontados com a tua saída dramática esta noite. A Catarina ficou em lágrimas. Arruinaste completamente o ambiente e o Gonçalo teve de sair mais cedo porque as coisas ficaram muito estranhas. Não entendo por que tens sempre de fazer tudo sobre ti. O bebê não era para nascer antes de 3 semanas. Obviamente estavas apenas a ter contrações de Braxton Hicks e reagiste de forma exagerada para chamar a atenção. Liga-me amanhã e pede desculpa à tua irmã. O futuro dela com o Gonçalo é fundamental para esta família. E tu não o vais arruinar. Boa noite. A mensagem de voz terminou com um bip. O João e eu olhamos para o telemóvel em silêncio absoluto. Ela nem sequer perguntou se eu tinha chegado ao hospital.
Assumiu que eu estava a fingir o trabalho de parto para roubar a atenção do namorado da Catarina. Antes que eu pudesse sequer processar o puro narcisismo das suas palavras, a segunda mensagem de voz começou a tocar. Era o meu pai. Sofia, é o pai. Ouve. A tua mãe está muito chateada. Aquele jantar era importante. Estamos a falar de estabilidade financeira a longo prazo aqui. Oportunidades de investimento reais com a empresa do Gonçalo. Tu sabes como as coisas têm estado apertadas para nós ultimamente. Não podemos permitir que tenhas um ataque de histeria hormonal e assustes um tipo que podia garantir o futuro da tua irmã e o nosso. Espero que resolvas isto. Diz-nos quando acabares de fazer beicinho. Bip. O silêncio que se seguiu foi pesado e tóxico. O ar na sala parecia contaminado apenas pelo som das suas vozes. Eles não eram pais. Eram parasitas. Agarrados à ilusão de riqueza, dispostos a sacrificar a sua filha grávida no altar da conta bancária de um janota da tecnologia. O João levantou-se. O seu rosto era uma máscara de fúria fria e calculada. Eu estava com este homem há 7 anos e nunca o tinha visto parecer tão assustadoramente calmo. Eles são completamente delirantes, disse o João. A sua voz a baixar uma oitava, a tremer de raiva contida. Estão a culpar-te por teres uma emergência médica. Não perguntaram por ti. Não perguntaram pelo neto. Estão preocupados com uma oportunidade de investimento. Olhei para as minhas mãos, pousadas no cobertor do hospital. O meu pai mencionou que as coisas estavam apertadas financeiramente. Acho que estão a tentar usar o Gonçalo como um resgate. Eles estão desesperados, João. Mas não importa. Não desculpa o que fizeram. Deixaram-me a conduzir na autoestrada em trabalho de parto ativo. Eu podia ter tido um acidente. Podíamos ter morrido. Dizer aquilo em voz alta fez com que a realidade da situação caísse sobre mim como um maremoto. Olhei para o berço onde o meu filho dormia pacificamente. O pensamento da energia tóxica e manipuladora da minha mãe perto dele fez-me arrepiar a pele. O pensamento do meu pai a olhar para o meu filho e a vê-lo como um inconveniente deixou-me enjoada. O João sentou-se na beira da cama e pegou no meu rosto com as mãos. Sofia, olha para mim. Nunca mais vais voltar àquela casa. Eles nunca mais se vão aproximar de ti ou do nosso filho. Para mim, acabou. Tenho visto eles tratarem-te como uma cidadã de segunda classe durante anos e mantive a boca fechada porque tu me pediste, mas não mais. Eles cruzaram uma linha esta noite que nunca, jamais, poderão descruzar. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Mas eram lágrimas de alívio. Acenei lentamente com a cabeça. Eu sei. Para mim, também acabou. O João pegou no meu telemóvel. Ele não pediu. Apenas começou a navegar pelos meus contactos. Vou bloquear o número da tua mãe. Vou bloquear o número do teu pai. Vou bloquear o número da Catarina. Observei os seus polegares a moverem-se pelo ecrã. Tocar. Bloquear contacto. Tocar. Bloquear contacto. A cada toque no ecrã, senti uma corrente pesada e sufocante a soltar-se do meu peito. É um fenômeno psicológico muito estranho fazer o luto por pessoas que ainda estão vivas. Eu estava a lamentar a morte dos pais que sempre desejei ter, os pais que eu merecia, enquanto simultaneamente aceitava a realidade dos monstros que realmente me calharam. Feito, disse o João, atirando o telemóvel com o ecrã para baixo sobre a mesa. Ele pegou no seu próprio telemóvel e fez exatamente o mesmo na sua lista de contactos. Se eles nos quiserem contactar, não conseguem. Eles estão mortos para nós. Sofia, recostei-me nas almofadas do hospital, respirando fundo e de forma trêmula. A separação digital estava completa. Pela primeira vez em 27 anos, eu não tinha de me preocupar em agradar a Helena e o Arthur. Não tinha de me preocupar em andar em bicos de pés à volta do ego frágil da Catarina. O que fazemos quando eles perceberem que os bloqueamos? Perguntei em voz baixa. Conhecendo o temperamento da minha mãe, ela não era o tipo de mulher que aceitava o silêncio. Via os limites como um insulto pessoal. O João olhou para o nosso filho a dormir, depois de volta para mim. Os seus olhos eram duros como aço. Deixamo-los fazer as suas birras para uma parede de tijolos. E se eles aparecerem na nossa casa, eu trato do assunto. Tu apenas te concentras em recuperar
E no nosso bebê. Somos uma família agora. Apenas nós os três. Fechei os olhos, deixando o cansaço finalmente levar-me. Tínhamos traçado as linhas de batalha. A ponte não tinha sido apenas queimada. Tínhamos-la bombardeado da órbita. Mas eu sabia, no fundo, que pessoas tóxicas não desaparecem silenciosamente na noite. Os meus pais iriam perceber que tinham perdido o controle do seu saco de pancada favorito. E quando o fizessem, as coisas iam ficar incrivelmente feias. Eu só não tinha ideia do quão longe eles estariam dispostos a ir para proteger a sua narrativa distorcida. Trouxemos o nosso filho para a casa do hospital 3 dias depois. Entrar no nosso apartamento tranquilo e ensolarado foi como cruzar a fronteira para um santuário seguro. Tínhamos sobrevivido ao pesadelo na A5. Tínhamos sobrevivido ao trabalho de parto extenuante. E mais importante, tínhamos sobrevivido à constatação de que a minha família biológica era completamente desprovida de moral. A recuperação física do parto já é suficientemente difícil por si só. O teu corpo está exausto. As tuas hormonas estão a cair de forma espetacular e estás a tentar descobrir como manter um ser humano minúsculo e frágil vivo com exatamente 2 horas de sono. Mas a recuperação emocional foi algo completamente diferente. Como tínhamos bloqueado seus números de telefone, os meus pais e a minha irmã Catarina perceberam muito rapidamente que tinham perdido a sua linha direta de abuso. Pessoas tóxicas não lidam bem com o silêncio. Quando lhes tiras a capacidade de controlar a narrativa, entram em pânico. E quando Helena e Arthur entraram em pânico, tornaram-se incrivelmente desagradáveis. Como não podiam ligar ou enviar mensagens a exigir um pedido de desculpa por eu ter arruinado o jantar deles, recorreram à única via que lhes restava. A internet. Começou numa terça-feira à tarde. Eu estava sentada no sofá, a amamentar o meu filho, quando o meu telemóvel vibrou com uma notificação de rede social. Alguém tinha comentado uma foto pública que eu tinha publicado meses antes. Abri a aplicação, esperando que fosse uma mensagem de parabéns de um velho amigo da faculdade. Em vez disso, vi um comentário de uma conta com 0 seguidores, sem foto de perfil e um nome de utilizador composto por letras aleatórias. O comentário dizia: "É realmente triste como algumas pessoas deixam que as hormonas da gravidez as transformem em monstros completamente egoístas. Arruinar um jantar de família e gritar por atenção só porque a tua irmã mais nova finalmente encontrou um homem de sucesso. Devias ter vergonha de tratar os teus pais tão mal depois de tudo o que eles fizeram por ti." O meu coração batia contra as minhas costelas. A formulação, a menção específica a um homem de sucesso, a absoluta falta de autoconsciência, tinha a assinatura da Catarina e da minha mãe por todo lado. Elas tinham-se realmente sentado, criado um e-mail falso, registrado uma conta falsa e procurado as minhas publicações públicas só para me assediar. Era o manual do gaslighting. Estavam a tentar reescrever a história, pintando-se como as vítimas inocentes da minha suposta fúria hormonal. Queriam que eu acreditasse que eu era o problema por ter uma emergência médica e que eles eram santos por me aturarem. Algumas horas depois, outro comentário apareceu de uma conta falsa diferente. Desta vez, numa foto minha e do João. Ouvi dizer que saíste a correr de uma reunião de família só para estragar a noite especial da tua irmã. O Gonçalo ficou profundamente ofendido. Deves um pedido de desculpas enorme aos teus pais. Eles estão de coração partido. De coração partido. A palavra fez-me querer gritar. Eles não estavam de coração partido por perderem o nascimento do seu neto. Estavam aterrorizados que o Gonçalo, o seu ganso dos ovos de ouro, pensasse que eles tinham uma dinâmica familiar louca e instável. Estavam a fazer controle de danos por causa de um janota da tecnologia que conheciam há 6 meses, enquanto intimidavam ativamente a sua filha no pós-parto online. Era patético. Era o comportamento de miúdas más no liceu, não de uma mãe de 50 e poucos anos e de uma irmã de 25. Eu não respondia aos comentários. Sabia que não devia alimentar os trolls, especialmente quando os trolls partilhavam o meu ADN. Apenas entreguei o meu telemóvel ao João quando ele entrou na sala. Ele leu os comentários, o seu maxilar a cerrar-se com tanta força que pensei que os seus dentes pudessem partir-se. Eles são implacáveis, sussurrei.
sentindo uma nova onda de exaustão a abater-se sobre mim. Nem sequer me deixam recuperar em paz. O João não disse uma palavra. Apenas pegou no meu telemóvel, sentou-se ao seu computador portátil e pôs-se a trabalhar. Ser engenheiro de software tem as suas vantagens. Ele passou as 2 horas seguintes a bloquear meticulosamente todas as minhas contas de redes sociais. Mudou as definições de privacidade para o máximo absoluto, o que significa que apenas as pessoas que eu aprovasse manualmente poderiam sequer ver o meu nome numa barra de pesquisa. Bloqueou os IPs das contas falsas, limpou os comentários desagradáveis e depois fez exatamente o mesmo aos seus próprios perfis. Acabou, disse o João com firmeza, devolvendo-me o telemóvel. Eles têm zero acesso à nossa pegada digital. Não podem ver fotos. Não podem deixar comentários. Não podem sequer enviar um pombo-correio através destas aplicações. Está segura, Sofia? Prometo-te. Eles não te podem tocar aqui. Olhei para ele, sentindo uma profunda gratidão. O João era o meu escudo. Ele não me pediu para ceder. Não me disse para ser a pessoa mais sensata e falar com eles. Ele viu a ameaça e neutralizou-a, protegendo incondicionalmente a nossa pequena bolha familiar. O contraste entre a família em que nasci e a família com que casei tornou-se flagrantemente óbvio no dia seguinte. Os pais do João, Manuel e Lourdes, vieram do Porto para conhecer o seu novo neto. Eu estava uma pilha de nervos antes de eles chegarem. Estava tão habituada aos olhos críticos e julgadores da minha própria mãe, que instintivamente comecei a pedir desculpa pelo apartamento desarrumado e pelo meu cabelo por lavar no momento em que abri a porta da frente. A Lourdes, uma mulher com olhos calorosos e o sorriso mais reconfortante do planeta, apenas acenou com a mão de forma displicente, pousando 2 sacos de compras enormes no balcão da cozinha. Oh, cala-te, Sofia, disse a Lourdes, puxando-me para um abraço suave e cuidadoso. Tu acabaste de gerar um ser humano inteiro dentro do teu corpo e de o empurrar para o mundo. Se este apartamento estivesse perfeitamente limpo, eu ficaria profundamente preocupada. Agora, vai sentar-te no sofá. O Manuel está a fazer a sua famosa lasanha. E eu vou tirar-te esse bebé lindo das mãos para que possas tomar um duche quente. O Manuel, um homem calmo e robusto, que cheirava sempre levemente a cedro, deu-me um beijo na testa e marchou imediatamente para a cozinha, atando um avental à cintura. Em 20 minutos, o cheiro de alho e tomate encheu a nossa casa, substituindo a ansiedade persistente por puro calor. Quando a minha melhor amiga Inês apareceu mais tarde naquela noite, trazendo uma caixa de pastéis caros, o quadro da minha verdadeira família ficou completo. Sentamo-nos na sala de estar, a comer lasanha quente enquanto o Manuel embalava suavemente o meu filho a dormir na poltrona. A Lourdes perguntou-me como eu me sentia fisicamente, ouvindo ativamente as minhas respostas, sem nunca tentar desviar a conversa para si mesma. A Inês fez-nos rir até nos doerem os lados, contando histórias ridículas sobre os seus colegas de trabalho. Não havia tensão. Não havia necessidade de andar em bicos de pés. Ninguém estava a tentar impressionar ninguém, com falsa riqueza ou jargão tecnológico. Olhei em volta da sala, vendo estas pessoas amarem-me a mim e ao meu filho, sem quaisquer condições, sem quaisquer agendas ocultas. Percebi então que família não é uma obrigação biológica. Família é uma ação. São as pessoas que aparecem por ti quando estás aterrorizada e com dor. São as pessoas que celebram a tua alegria, sem tentar roubar os holofotes. Os meus pais passaram a minha vida inteira a fazer-me sentir que eu tinha de ganhar o meu lugar à mesa deles. O Manuel, a Lourdes, a Inês e o João apenas puxaram uma cadeira e entregaram-me um prato. O fantasma da traição de Helena e Arthur ainda estava lá, à espreita nas sombras da minha mente. Mas o calor desta sala de estar estava lentamente a queimar. Fui dormir naquela noite a sentir-me completamente preenchida. Mas o universo tem uma forma engraçada de testar os teus limites, exatamente quando pensas que finalmente construíste um muro suficientemente alto. O Manuel e a Lourdes ficaram conosco por 3 dias maravilhosos e pacíficos, antes de terem de voltar para o Porto. A sua partida deixou uma quietude no nosso apartamento, mas era um silêncio confortável. O João e eu estávamos finalmente a entrar num ritmo com o bebé. A campanha de difamação digital tinha parado completamente,
graças às impenetráveis definições de privacidade do João. Eu estava realmente a começar a acreditar que o pior já tinha passado. Pensei que os meus pais, percebendo que tinham sido completamente excluídos, tinham finalmente desistido e voltado para suas vidas patéticas e obcecadas por status em Cascais. Eu era incrivelmente ingênua. Era um sábado de manhã, o João estava na cozinha a fazer café, e eu estava sentada no tapete da sala, a fazer alguns alongamentos suaves, enquanto o bebê dormia na sua espreguiçadeira. O apartamento estava silencioso, e então, a campainha tocou. Não foi um toque educado e único, foram 3 toques rápidos e agressivos seguidos. Era o tipo de toque que exigia atenção imediata. O João parou de servir o café. Franziu o sobrolho, pousando o bule. "Estamos à espera de alguma encomenda?" perguntou ele, caminhando até a porta da frente para verificar o vídeo-porteiro no seu telemóvel. Observei o rosto dele a desabar. A cor desapareceu completamente das suas bochechas. Ele olhou para mim, os seus olhos arregalados com uma mistura de incredulidade e raiva intensa. "São eles", disse o João, a sua voz baixando para um sussurro áspero. "Os teus pais e a Catarina." O meu estômago afundou-se diretamente nos meus sapatos. A adrenalina disparou pelas minhas veias tão rápido que as minhas mãos ficaram instantaneamente frias. Levantei-me do tapete, o coração a bater um ritmo frenético contra as minhas costelas. Caminhei até ao João e olhei para o ecrã do seu telemóvel. Lá estavam eles, de pé no nosso capacho. O meu pai, Arthur, usava um polo impecável, olhando para o corredor como se estivesse a inspecionar um hotel que estivesse a pensar comprar. A Catarina estava ligeiramente atrás dele, a mexer no telemóvel, com um ar incrivelmente entediado. E a minha mãe, Helena, estava à frente e no centro. Segurava um cacho de balões azuis baratos e brilhantes que diziam: "É um menino", e um pequeno saco de presente embrulhado à pressa. Pareciam completamente casuais, pareciam uma família normal e feliz a passar para uma visita de fim de semana. A audácia pura daquilo deixou-me tonta. Eles tinham me ignorado enquanto eu estava com dores excruciantes. Tinham me dito para chamar um Uber. Tinham deixado mensagens de voz a culpar-me por arruinar o jantar deles. Tinham passado dias a assediar-me na internet com contas falsas. E agora, porque a porta digital lhes tinha sido fechada na cara, tinham a lata de simplesmente vir de carro até Lisboa e aparecer à minha porta física com 5 euros de balões de hélio, esperando ser bem-vindos. "Não abras", disse o João com firmeza, estendendo a mão para garantir que o trinco estava fechado. "Vou dizer-lhes pelo intercomunicador para irem embora ou chamo a polícia." Olhei para o ecrã. Uma parte de mim, a parte velha e traumatizada, queria esconder-se no quarto e deixar o João resolver. Mas ao ouvir a respiração suave do meu filho atrás de mim, aquele fogo feroz e protetor acendeu-se novamente no meu peito. Eles estavam na minha propriedade. Estavam a tentar forçar a sua presença tóxica no espaço seguro do meu filho. "Não", disse eu, a minha voz surpreendentemente firme. "Eu vou falar com eles. Preciso de olhá-los nos olhos e acabar com isto permanentemente." O João olhou para mim, vendo a resolução absoluta nos meus olhos. Ele acenou uma vez, afastando-se ligeiramente para o lado, mas mantendo-se posicionado mesmo ao meu lado, pronto para intervir fisicamente se necessário. Respirei fundo, destranquei a porta com um clique alto e abria. O rosto da Helena transformou-se instantaneamente num sorriso largo e dolorosamente artificial. "Sofia, surpresa, querida, trouxemos presentes para o bebê." Ela deu um passo em frente, mas parou. O seu sorriso falso a vacilar ligeiramente quando percebeu que eu não me ia mexer. "Bem, deixa-nos entrar, Sofia. Está calor aqui no corredor. Onde está o meu netinho lindo?" "Vocês não vão entrar", disse eu. A minha voz era baixa, plana e completamente desprovida de emoção. O Arthur soltou um suspiro exasperado, estufando o peito. "Sofia, chega desta parvoíce infantil. Bloqueaste os nossos números, o que foi incrivelmente imaturo. Viemos até aqui para fazer as pazes. Trouxemos presentes. Para de ser dramática e abre a porta."
Fazer as pazes? Interveio o João, a sua voz perigosamente afiada. Vocês deixaram a vossa filha conduzir sozinha para as urgências enquanto estava em trabalho de parto ativo, porque queriam acabar de comer cabrito assado. Não tem o direito de trazer balões baratos e fingir que está tudo bem. A Catarina finalmente levantou os olhos do telemóvel, revirando-os daquela forma clássica e condescendente dela. Oh, meu Deus, João. Vocês estão tão obcecados em fazerem-se de vítimas. Ela teve tempo de sobra para chegar ao hospital. O Gonçalo estava mesmo a meio de uma proposta de negócio. Foi mau timing, só isso. Superem. Olhei para minha irmã, percebendo que não sentia absolutamente nada por ela. Nenhuma rivalidade fraterna. Nenhum ressentimento. Apenas um nojo puro e clínico. Eu não me estou a fazer de vítima, Catarina, disse eu calmamente. Estou apenas a estabelecer um limite. Vocês os três são um cancro. São obcecados por dinheiro e status. E mostraram-me exatamente o valor que a minha vida tem para vocês. Vale menos do que a apresentação de um janota da tecnologia. O rosto da Helena ficou de um vermelho profundo e zangado. A persona de avó falsa desapareceu, substituída pela mulher viciosa e controladora que eu conheci a minha vida inteira. Como te atreves a falar conosco assim? Cuspiu a Helena, apontando um dedo manicurado para o meu rosto. Nós somos os teus pais. Nós criamos-te. Temos todo o direito de ver essa criança. Estás a impedi-lo legalmente de ver os avós. Deixa-nos entrar agora mesmo, Sofia. Ou juro por Deus que te vais arrepender. Vocês têm direitos? Rime. Um som amargo e oco que ecoou no corredor silencioso. A raiva que eu tinha guardado desde aquela noite em Cascais finalmente ferveu, pura e não filtrada. Dei um passo em frente, diminuindo a distância entre nós, até estar a centímetros do rosto da minha mãe. Queres ver o teu neto? Perguntei, a minha voz a subir, a vibrar com anos de fúria reprimida. Queres fazer de avó amorosa agora? Isso é muito engraçado, Helena. Porque há uma semana, quando eu estava na tua sala de jantar, a implorar por ajuda, aterrorizada pela vida do meu bebê, tu não te importaste com ele. O Arthur não se importou com ele. Fixei o meu olhar no meu pai, que teve o desplante de parecer ligeiramente desconfortável. Apontei um dedo trêmulo diretamente ao seu peito. Tu disseste-me para chamar um Uber, disse eu. A minha voz a ecoar alto agora. Disseste-me que estavas demasiado ocupado. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. De que neto estás a falar? Não tens nenhum neto aqui. Disseste-me para ir embora. Então eu fui embora. Para sempre. Houve um silêncio atordoado e pesado. A Helena abriu a boca, mas não saíram palavras. A finalidade absoluta da minha declaração pairava no ar como uma lâmina de guilhotina. Eu estava a atirar-lhes a sua exata crueldade de volta na cara. E eles não tinham absolutamente nenhuma defesa contra isso. Ouviram-na? Disse o João, dando um passo em frente e colocando uma mão protetora no meu ombro. Não tem família aqui. Peguem no vosso lixo e vão-se embora. Se voltarem a aparecer neste apartamento, ou se tentarem contactar a minha mulher novamente, eu chamo a polícia e apresento queixa por invasão de propriedade e assédio. Não estou a pedir. Estou a dizer. O Arthur olhou para o João. Depois olhou para mim. Ele abriu a boca para discutir. Mas o olhar nos olhos do João era letal. O meu pai engoliu em seco, agarrou no braço da minha mãe e puxou-a para trás. Está bem, murmurou o Arthur, o seu rosto pálido. Se queres arruinar esta família por causa de um mal-entendido, a culpa é tua. Sofia, ele deixou cair o saco de presente no chão. A Catarina virou-se nos calcanhares e praticamente correu em direção ao elevador, não querendo ter nada a ver com o confronto agora que percebeu que não íamos recuar. A Helena deu-me um último olhar. Um olhar de puro veneno, antes de o seguir. Eu não esperei que as portas do elevador se fechassem. Agarrei na maçaneta da porta, dei um passo para trás para dentro de casa e bati a pesada porta de madeira com toda a força que tinha. Virei o trinco. Clique. O som daquele fecho a deslizar foi a música mais bonita que alguma vez ouvi. Encostei-me à porta, fechei os olhos
e soltei um suspiro enorme e trêmulo. Os meus joelhos pareciam fracos, mas a minha alma sentia-se mais leve do que em 27 anos. O cordão tinha sido finalmente e permanentemente cortado. O tempo é o derradeiro equalizador. Quando cortas pessoas tóxicas da tua vida, percebes quanta da tua energia diária estava a ser drenada apenas a tentar sobreviver ao caos delas. Os meses que se seguiram ao confronto à nossa porta foram os meses mais pacíficos e curativos que alguma vez experienciei. Não ouvimos um único pio da Helena, do Arthur ou da Catarina. A ameaça de envolvimento policial aparentemente funcionou. O João e eu dedicamos toda a nossa energia a criar o nosso filho, a construir as nossas carreiras e a nutrir as relações que realmente importavam. Mas o karma, como se costuma dizer, tem um sentido de oportunidade espetacular. Era meados de abril, cerca de 7 meses após o nascimento do meu filho. Eu tinha combinado almoçar com a Inês num café na Baixa. Tinha o meu computador portátil aberto, a terminar uma campanha de marketing para um cliente, enquanto a Inês bebia um chá gelado do outro lado da mesa. Então, disse a Inês, inclinando-se para a frente, com aquele brilho particular nos olhos que significava que ela tinha uma fofoca de primeira. Encontrei uma antiga vizinha dos teus pais no supermercado ontem. Sabes, Adê? Alice. Da mesma rua. Parei de escrever, tomando um gole do meu café. Ó céus! Quais são as novidades em Cascais? A Inês pousou o copo, o seu sorriso a alargar-se num sorriso de pura vindicação. Sofia, o castelo de cartas desmoronou-se por completo. O Gonçalo, o janota da tecnologia arrogante com a avaliação de milhões de euros, era uma fraude completa. Olhei para ela, as minhas sobrancelhas a subirem. Uma fraude? O que queres dizer? Quero dizer que era tudo fumo, explicou a Inês, praticamente a vibrar de excitação. A startup dele era inteiramente fumo e espelhos. Ele não tinha nenhuma tecnologia própria, estava a receber dinheiro de investidores anjo, a pagar-se um salário enorme e a alugar carros caros para parecer rico, enquanto a empresa não produzia absolutamente nada. Quando os investidores começaram a exigir auditorias há alguns meses, a coisa toda explodiu. Ele declarou falência, abandonou completamente a Catarina e fugiu da cidade para evitar acusações de fraude. Recostei-me na cadeira, a processar a informação. A ironia era tão espessa que se podia cortar com uma faca. Os meus pais tinham sacrificado a sua relação comigo para adorar no altar de um tipo que era essencialmente um vigarista. Uau! Suspirei. Quer dizer, eu sempre soube que ele era só conversa, mas não pensei que estivesse literalmente a fingir o negócio todo. A Catarina deve estar a dar em louca. Oh, fica muito pior, disse a Inês, baixando a voz. Lembraste de como teu pai mencionou que as coisas estavam apertadas financeiramente naquela mensagem de voz? E como eles estavam a falar de oportunidades de investimento no jantar? Uma constatação fria abateu-se sobre mim. Não. Diz-me que eles não fizeram isso. Fizeram, confirmou a Inês, acenando sombriamente. Segundo a D, Alice, os teus pais rehipotecaram a casa para investir uma quantia enorme de dinheiro na empresa do Gonçalo como capital inicial. Eles pensavam que estavam a entrar na base do próximo grande boom tecnológico. Quando o Gonçalo desapareceu, o dinheiro deles desapareceu com ele. Eles estão a enfrentar a execução da hipoteca da casa em Cascais. A Catarina teve de voltar a viver com eles, porque está afogada em dívidas de cartão de crédito, por tentar acompanhar o estilo de vida do Gonçalo. Eles estão completamente arruinados, Sofia. Social e financeiramente. Fiquei ali sentada em silêncio enquanto a empregada de mesa nos servia as saladas. Pensei que sentiria uma onda de alegria maliciosa. Pensei que ia querer celebrar a queda deles. Mas, honestamente, tudo o que senti foi uma pena profunda e pesada. Eles foram vítimas da sua própria ganância. Foram apanhados numa armadilha que eles próprios criaram. Uma armadilha de pobreza psicológica, onde acreditavam que associar-se à riqueza percebida era um substituto para o trabalho árduo e a integridade moral. Eles apostaram a sua filha, o seu neto e a sua casa por um atalho para o topo. E perderam tudo. Quase que tenho pena deles, admiti em voz baixa.
A Inês estendeu a mão sobre a mesa e tocou na minha. Não tenhas. Eles fizeram as suas escolhas, Sofia. Olharam para ti com dores excruciantes e disseram-te para chamar um Uber porque estavam demasiado ocupados a entregar as suas poupanças de uma vida a um vigarista. O universo apenas lhes entregou a conta exata pelo seu comportamento. A Inês tinha razão. Não era o meu fardo para carregar, e certamente não era a minha confusão para limpar. Fechei o meu computador portátil, sorri para minha melhor amiga e desfrutei do resto do meu almoço em paz absoluta. Hoje, a minha vida parece totalmente diferente da rapariga que se sentava encolhida no canto daquela sala de jantar. O meu negócio de marketing freelancer descolou de formas que eu nunca esperei. Sem a ansiedade constante e drenante de tentar agradar aos meus pais, a minha criatividade explodiu. Estou a gerar uma receita estável de cerca de 5.000 euros por mês. A trabalhar inteiramente a partir de casa, ao meu ritmo. O João foi promovido a um cargo de engenharia de liderança na sua empresa. Não somos bilionários com financiamento de capital de risco. Mas estamos confortáveis. Não temos dívidas. E mais importante, somos incrivelmente felizes. O nosso filho deu os seus primeiros passos na semana passada. Ele é um turbilhão de risos e energia. O Manuel e a Lourdes vieram do Porto para celebrar, e passamos o fim de semana a fazer churrascos no quintal e a tirar centenas de fotografias. Quando olho para o meu filho, não vejo a sombra do trauma da minha família. Vejo uma tela em branco. Um rapaz que vai crescer a saber exatamente como é o amor incondicional. Ele nunca terá de ganhar o seu lugar à nossa mesa. Nunca lhe será dito que a sua dor é um inconveniente. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa, penso no conceito de família. A sociedade coloca muita pressão nos laços de sangue. Somos condicionados a acreditar que só porque alguém nos deu à luz, lhes devemos lealdade infinita, mesmo que nos tratem como lixo. Mas a verdade é que o sangue apenas te torna parente. Lealdade, respeito e amor é o que te torna uma família. Os meus pais escolheram uma ilusão de riqueza em vez da realidade. Escolheram um estranho em vez da sua filha. Agora, estão sentados numa casa que já não podem pagar, rodeados pelas consequências da sua própria vaidade, enquanto eu vivo uma vida mais rica do que qualquer dinheiro poderia comprar. Quebrei a maldição geracional de parentalidade tóxica. E filo na noite em que saí pela porta da frente deles e conduzi pela A5. Foi a viagem mais difícil e dolorosa da minha vida, mas levou-me exatamente para onde eu sempre devia estar.